students, welcome to our vocabulary improvement session number 28. So let's continue our list. How are you today? Are you fine? Are you okay? So far, so good. How is your studying going? Como vão os estudos? Are you spending your vocabulary? Making your word list? A glossary? Um glossário. E é um glossário, né? Essa ideia justamente de colocar as palavras. Então, você cria ali, né, coloca as suas palavras e a maneira como elas são utilizadas. Então, colocar os exemplos, o que elas significam e como elas são utilizadas. Acaba sendo quase uma ideia de um dicionário, mas normalmente o glossário trabalha com área de conhecimento. Então, é um vocabulário específico para uma área de conhecimento. Como a gente tem usado muitas palavras da área da segurança, né, a gente pode pensar aqui no nosso glossário vinculado a esta área especificamente. E vamos lá para a nossa lista de hoje. Estamos na palavra de número 417, que é a palavra star. Star. A ideia de estrela. Estrela. Os americanos falam muito da North Star, a estrela polar, né, a estrela do norte, por exemplo. Tá? E a estrela pode ser a própria estrela, pode ser o asterisco, né, que a gente tem o modelo ali do asterisco. A estrela de uma peça, de um musical, então o ator principal aqui acaba tendo essa ideia de star, né? Às vezes também pode ser usado até como verbo, né? Quando um ator, uma atriz, por exemplo, tem um papel importante num filme ou uma peça. Então, I starred in a play called Puss in Boots. Eu atuei numa peça chamada Puss in Boots, o gato de botas. Puss in Boots. O gato de botas, né? Puss in Boots. Enfim, the star on security team's uniform identifies their rank. The star on the security team's uniform identifies their rank, o posto, né? Lembra que esse apóstrofe S é a ideia de posse, né? Então, uniforme da equipe de segurança. Okay? Na música, a gente tem... Essa aqui, a Rose Royce, é a primeira gravação, mas eu lembro mais da segunda, né? Da melodia da segunda. I wish on a star to follow where you are. I wish on a star to follow where you are. Muito bonito isso, né? Eu desejando uma estrela, I'm wishing, estou desejando uma estrela, I am wishing on a star to follow where you are, para seguir você onde você está. Okay. Robbie Burrow, the rugby league star, before he died with motor neuron disease. Disease, doença, tá? Então, Robbie Burrow, the rugby league star, da estrela da liga de rugby, before he died with motor neuron disease. Doença do neurônio motor. Sad, so sad. Na sequência, a gente tem a palavra box. Box. Caixa, né? Caixote, a forma, tá? Box pode ser a forma do quadrado, por exemplo. Do camarote. Banco, no sentido de jury box, então, por exemplo, o banco dos jurados, tá? Mas box, normalmente, caixa, ok? The security keys are kept in a locked box. The security keys are kept
in a locked box. I'm the man in the box. Ah, gente, a Índia cantando pra gente. I'm the man in the box. Eu sou o homem na caixa. Mas a gente vai ter outra ideia aqui, ó. Century saw a category outside the box. Outside the box. Think outside the box. Pense fora da caixa, ok? Centuries saw a category outside the box. Na sequência, mais duas palavrinhas, por favor. Aí. A gente tem o substantivo. Substantivo. Noun. 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 É o substantivo. Tá? A palavra noun em inglês é justamente, né, usada para se referir aí a pessoas, lugares, coisas concretas ou abstratas, whatever, tá? E aí a gente tem, né, é a mesma ideia do português. Tá? Lembrando que a categoria, né, dos nouns, dos substantivos, passa por mudanças, porque, afinal de contas, a língua também passa por transformações. Então, noun, a ideia de substantivo. Para o exemplo, foi um pouquinho mais complicado, mas conseguimos aqui, né? In the sentence, the guard is on duty. The word guard is a noun. In the sentence, the guard is on duty. The word guard is a noun. Ok? Na música, a gente tem a noun. Ok. I know that's a person, place, or thing. A noun, ok. I know that's person, place, or thing. No exemplo, sabe quando tem as palavras cruzadas, as cruzadinhas, né? Os jornais também têm, né? O The Times, enfim, que a gente tem utilizado aqui como exemplo, e o USA Today, alguns aparecem e o The Times tem. Então, ele indicou justamente, né, uma das indicações para completar as cruzadinhas, proper nouns are excluded. Proper nouns are excluded. Então, substantivos próprios seriam os nomes, né? Os substantivos próprios, a ideia de nome, que nomeia pessoa, lugar ou coisa, enfim, tá? Are excluded, ok? Na sequência, a gente tem a palavra field, sem o som do E, field, que é a ideia de campo, o substantivo campo, né? Ou uma área aberta, tá? A gente tem o field staff, a equipe de campo, o field of work, uma área de trabalho, force field, que é a ideia do campo de força, tá? Que mais? Field studies, a ideia de pesquisa de campo, enfim. Field, a ideia de campo ou de área. The security team will conduct a swap of the entire field. Swap or sweep? Neste caso, sweep, porque a gente tem os dois E's aqui, tá? Então, the security team will conduct a sweep of the entire field. Entire field. Música do Sting, né? As we walk them fields of gold. Enfim. As we walk in the fields of gold. Campos de ouro no sentido de plantação, né? A gente pega a plantação de trigo, assim, parece que é tudo, fica tudo dourado, enfim. Então, as we walk the fields of gold, you remember me. Enfim, voltando para o exemplo. When the light aircraft crashed in a field in North Yorkshire. When a light aircraft crashed in a field in North Yorkshire. Ok? Quando a gente tem essa ideia do shear aqui,
Então, esse North Yorkshire, né? A gente tem a ideia, na verdade, do Shire, do condado, só Shire, condado, né? Que seria usado, inclusive, em combinação com o nome de muitos condados britânicos. Então, são mais cidades, digamos assim, da área rural, né? Só que quando ele junta com outras palavras, como é o caso aqui do Yorkshire, Oxfordshire, ele acaba ficando esse I final, tá? IR final, né? Yorkshire, Oxfordshire, mas normalmente a gente lê como Shire, ele sozinho Shire, que é a ideia do condado. A gente não tem tanto essa expressão, né, em português, na verdade, tá? Mas seria essa ideia aqui. A área rural, né, de muitas cidades da Inglaterra acabam tendo esse final do Shire, que vira Shire na leitura, ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. A gente tem o substantivo ou o verbo rest. 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 Lembra que o R não pode ser tão forte, né? Que a gente deixa essa força do R, do som do R mais para o H. Descanso. Que mais? O resto, as sobras, tá? Os outros. The rest of the world. O resto do mundo. Sobra do mundo, não, né? O resto do mundo. Também como verbo, né, de sobrar, enfim, com o passado rested. Então, aqui é ed no final, tá? Então, a gente não é um verbo irregular, tá? The rest of the security team is on break. The rest of the security team is on break. Está numa pausa agora. I want you tonight and for the rest of my life. I want you tonight and for the rest of my life. So romantic. Making the rest of us feel something. Making the rest of us feel, I don't know what. Na sequência, a gente tem o adjetivo ou o verbo correct. Correct. Verbo transitivo, particípio passado, adjetivo, enfim, no sentido de correção, né? Correção mesmo, de estar correto, de corrigir alguma coisa, ok? Ensure that the security settings are correct. Ensure that the security settings are correct. Okay. Correct me if I'm wrong. How could I ever get along without you? Correct me if I'm wrong. How could I ever get along without you? Como eu poderia me dar bem sem você? Wow. If we not permit people to correct their failures, if we do not permit people to correct their failures, se não permitirmos que as pessoas corrijam as suas falhas, continuaremos tendo erros. Very interesting. Na sequência, a gente tem o adjetivo able. Able. Ser é o sufixo da ideia de ser capaz de algo, ou de ser possível, ou de ser apropriado, tá? Ele acaba aparecendo também porque ele pode ser usado como sufixo, né, para formar adjetivos, tá? Da ideia de capacidade. Ou, por exemplo, eu tenho a palavra accept, aceitar. Eu adiciono lá o able no final, então fica acceptable. Acceptable,
aceitável, né? To able to é ser capaz de alguma coisa. Então, I am able to speak English fluently. I am able to speak English fluently. Eu sou capaz de falar inglês fluentemente. I hope so. E aí, ó, a expressão direitinho, né? Is able to. Ok? Is able to. Essa é a ideia aqui do exemplo. Então, no nosso exemplo, the team is able to respond quickly to emergencies. The team is able to respond quickly, rapidamente, rápido, quickly, rapidamente, to emergencies. Ok? Na música, a gente tem aqui, né, música gospel, acaba tendo muitas... os americanos têm muito essa coisa da música gospel, né? Raise to life, our God is able. Raise it to life, our God is able. Então, nosso Deus é capaz, tá? God is able, música do Hillsong Music Australia. Na sequência, the most skilled and able people live to armed forces. The most skilled and able people live the armed forces. Skill no sentido de qualidades, qualificações, né? A gente tem skills. Então, skilled and able people, pessoas mais qualificadas e capazes. Na sequência, a gente tem o substantivo ou o verbo pound. Pound. Pound, que é a ideia de da moeda, né, da libra esterlina. Então, pound é a moeda oficial do Reino Unido. E o símbolozinho dela é aquela... Cadê o símbolo do pound aqui? Vamos colocar. Onde ele está? O meu fica escondido aqui, ó. Opa, mas não, esse aqui, tá? Então, esse é o símbolo da moeda. A gente tem pound também como unidade de peso, né? Um pound equivale aí a 450 gramas, mais ou menos, né? É porque é sempre um número quebrado, então a gente fala o aproximado, tá? Umas 450 gramas é um pound ou uma libra. A gente tem também o dog pound, que é o canil, o abrigo para animais. Que mais que a gente tem? No verbo, seria a ideia de esmagar, de triturar, de repetir, né? Sabe? Ficar repetindo com força alguma coisa. Então, a ideia do pound aqui, tá? The package weighed over 5 pounds and required special handling. The package weighed over 5 pounds and required special handling. Então, aqui a ideia do pound justamente como unidade de peso, tá? Pound alarm. Nick Minaj vai falar pra gente, pound alarm, toque o alarme, tá? A ideia de apertar com força justamente aqui, né? Esmagar, triturar o alarme, toca o alarme ali, ó, segura, tá? The value of the pound to an 8-year high. The value of the pound to an 8-year high. Então, o valor da libra para uma alta de 8 anos. Aqui, libra no sentido de moeda. Ok? So, we'll finish our session and you have so many words to work with. See you in the next one. Bye-bye.